Você já plantou uma semente com toda a esperança do mundo? Regou todos os dias, cuidou com carinho e mesmo assim, semanas depois, tudo o que você viu foi um crescimento fraco, folhas amareladas e uma frustração enorme. Se você já passou por isso, saiba que não está sozinho. Milhões de pessoas ao redor do mundo cometem exatamente o mesmo erro todos os dias. E o pior, nem sabem que estão fazendo isso. Mas hoje, você vai descobrir o segredo que separa uma horta medíocre de uma horta abundante e vibrante. E não tem nada a ver com regar mais, comprar sementes caras ou ter um polegar verde mágico. O problema está literalmente debaixo dos seus pés, escondido onde você menos imagina. A verdade é que 80% das pessoas que começam uma horta focam apenas na parte visível da planta. Elas se preocupam com as folhas, com o caule, com a quantidade de sol e água, mas esquecem completamente do que realmente importa, a raiz. E mais importante ainda, esquecem do ambiente onde essa raiz vive. Estamos falando do solo. Mas não é qualquer aspecto do solo, é algo tão fundamental, tão essencial, que quando você entende isso, tudo muda. É como se alguém ligasse um interruptor e de repente suas plantas começassem a crescer 3, 4 vezes mais rápido do que antes. Pense comigo, você alimentaria um atleta de alta performance apenas com arroz branco todos os dias e esperaria que ele quebrasse recordes olímpicos? Claro que não, mas é exatamente isso que fazemos com nossas plantas. Colocamos elas em um solo pobre, desequilibrado, sem os nutrientes essenciais e ficamos esperando milagres. O solo não é apenas terra, ele é um ecossistema vivo, complexo, cheio de organismos microscópicos que trabalham dia e noite para transformar a matéria morta em vida. Quando esse ecossistema está quebrado, não importa o quanto você se esforce, suas hortaliças simplesmente não vão prosperar. Mas aqui está a boa notícia. Existe uma ciência por trás disso. Existe um método comprovado, testado por agricultores profissionais e pesquisadores ao redor do mundo, que pode transformar completamente o potencial do seu solo. E quando você aplica esse método corretamente, o resultado é quase mágico. Suas sementes germinam mais rápido, as mudas ficam mais fortes e resistentes. O crescimento acelera de forma visível. E a colheita? A colheita se multiplica de um jeito que você nunca imaginou ser possível em um espaço tão pequeno. Nos próximos minutos, você vai descobrir os 3 pilares fundamentais que sustentam o crescimento acelerado de qualquer hortaliça. São 3 elementos que, quando combinados da forma certa, criam as condições perfeitas para que suas plantas explodam em crescimento. E o melhor de tudo, você não precisa ser um especialista, não precisa de equipamentos caros e pode começar a aplicar isso hoje mesmo. Não importa se sua horta está em vasos na varanda ou em um quintal grande. Vamos mergulhar agora no coração do crescimento explosivo, o solo. E aqui está algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga a terra do seu quintal. Quando você olha para o solo, você vê apenas terra marrom, certo? Mas cientistas da Universidade de Wageningen, na Holanda, descobriram algo extraordinário. Em apenas uma colher de chá de solo saudável, existem mais organismos vivos do que pessoas em todo o planeta Terra. Bilhões de bactérias, fungos, protozoários, trabalhando incansavelmente para transformar a matéria morta em vida. E é exatamente esse exército invisível que determina se suas hortaliças vão crescer em semanas ou em meses. A maioria das pessoas compra adubo químico achando que está alimentando as plantas, mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Você não precisa alimentar as plantas, você precisa alimentar o solo. Estudos publicados no Journal of Soil Biology mostram que quando você adiciona matéria orgânica ao solo, você não está apenas fornecendo nutrientes, você está criando um ecossistema vivo que multiplica esses nutrientes naturalmente. É como a diferença entre dar um peixe para alguém ou ensinar a pessoa a pescar. O adubo químico é o peixe. A matéria orgânica é ensinar o solo a produzir nutrientes infinitamente. Agora, a técnica que mudou tudo para milhares de horticultores: a compostagem acelerada com micro-organismos eficientes.
Pesquisadores japoneses desenvolveram um método em que você pode transformar restos de cozinha em adubo rico em apenas 15 dias. 15 dias! Compare isso com os 6 meses da compostagem tradicional. O segredo está em inocular a composteira com uma mistura específica de lactobacilos, leveduras e bactérias fotossintéticas. Esses micro-organismos trabalham em sinergia, acelerando a decomposição e criando um composto tão nutritivo que agricultores orgânicos chamam de ouro negro. E tem mais: quando você aplica esse composto no solo, algo mágico acontece. As raízes das suas hortaliças formam uma parceria simbiótica com fungos chamados micorrizas. Esses fungos estendem o alcance das raízes em até 1000 vezes, permitindo que a planta absorva água e nutrientes de áreas muito maiores. É por isso que uma alface plantada em solo vivo pode crescer 3 vezes mais rápido do que uma alface em solo morto, mesmo que ambas recebam a mesma quantidade de NPK. A diferença não está na química, está na biologia. Antes de continuarmos para o segundo pilar, me conta aqui nos comentários: você já tentou fazer compostagem em casa? Qual foi a sua maior dificuldade? Sua resposta pode ajudar milhares de pessoas que estão começando agora. E se você está gostando dessas informações baseadas em ciência real, deixa aquele like para que mais pessoas descubram esses segredos transformadores. Agora, vamos para algo ainda mais surpreendente: como a água pode ser sua maior aliada ou sua pior inimiga. Agora que você já domina os segredos do solo vivo, chegou o momento de revelar os 2 pilares seguintes que vão transformar completamente seus resultados: a água e a luz. E aqui está algo que vai surpreender você. Mais de 70% das pessoas que cultivam hortaliças em casa estão regando de forma completamente errada, literalmente afogando suas plantas ou deixando-as morrer de sede sem perceber. A verdade científica é que existe um ritmo natural, uma dança perfeita entre água, luz e crescimento que a natureza orquestrou ao longo de milhões de anos de evolução. Quando você aprende a seguir esse ritmo, suas hortaliças não apenas crescem mais rápido, elas explodem em vitalidade, sabor e nutrientes. E antes de continuar, se você está descobrindo informações valiosas aqui, deixe o seu like agora para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento transformador. E me conta nos comentários: você costuma regar suas plantas pela manhã ou pela noite? Sua resposta pode revelar muito sobre os seus resultados. Vamos começar pela água, esse elemento fundamental que representa literalmente a vida para suas plantas. A ciência da irrigação é fascinante. Estudos da Universidade de Cornell demonstraram que plantas regadas no horário correto, com a quantidade adequada de água, crescem até 45% mais rápido do que aquelas regadas aleatoriamente. O segredo está em entender que suas hortaliças não precisam de água constantemente. Elas precisam de ciclos de hidratação e aeração. Quando você rega demais, expulsa o oxigênio do solo, sufocando as raízes e criando um ambiente perfeito para fungos e doenças. Quando rega de menos, a planta entra em modo de sobrevivência, paralisando seu crescimento. O ponto ideal? Regar profundamente, mas com menos frequência, sempre nas primeiras horas da manhã, quando a evaporação é mínima e a planta está pronta para absorver nutrientes. A técnica é simples, mas poderosa. Enfie seu dedo no solo até a segunda falange. Se sentir umidade, não regue. Se tiver seco, é hora de uma rega profunda, até ver a água começar a drenar pelos furos do vaso ou penetrar pelo menos 15 centímetros no solo do canteiro. Essa rega profunda estimula as raízes a crescerem para baixo, criando um sistema radicular robusto e resistente que sustenta crescimento acelerado. Agora, sobre a luz solar, prepare-se para uma revelação que muda tudo. A fotossíntese, esse milagre bioquímico que transforma luz em energia e crescimento, não funciona igual durante todo o dia. Existe uma janela de ouro, um momento mágico, entre 6 e 10 horas da manhã, quando a luz solar possui o espectro ideal para a fotossíntese máxima, sem o estresse térmico do meio-dia. Posicionar suas hortaliças para capturar essa luz matinal pode acelerar o crescimento em até 50% comparado com plantas que recebem apenas sol da tarde.
Agora que você domina os pilares fundamentais do crescimento acelerado, vamos transformar todo esse conhecimento em um cronograma prático que vai guiar suas mãos semana a semana. Nas primeiras 2 semanas após o plantio, observe diariamente a umidade do solo pela manhã, antes do sol forte. Toque a terra com seus dedos. Ela deve estar úmida, mas nunca encharcada. Nessa fase inicial, as raízes estão se estabelecendo, criando sua fundação invisível sob a superfície. Aplique o biofertilizante diluído 1 vez por semana, sempre no final da tarde, quando o sol já está mais suave. Esse é o momento em que suas plantas absorvem nutrientes com maior eficiência, aproveitando a noite inteira para processar esse alimento vivo. Da 3ª à 6ª semana, você começará a ver os sinais visuais que todo jardineiro ama testemunhar. As folhas ganham um verde intenso e brilhante, quase luminoso sobre a luz do sol. Os caules se tornam mais firmes, resistentes ao toque suave dos seus dedos. Novos brotos surgem com velocidade surpreendente, às vezes crescendo centímetros visíveis de um dia para o outro. Nessa fase, aumente a frequência da adubação orgânica para 2 vezes por semana, mantendo sempre a camada de cobertura morta ao redor das plantas. Observe também se há necessidade de desbaste. Plantas muito próximas competem por recursos e crescem mais devagar. Deixe espaço para que cada uma respire, se expanda, alcance seu potencial máximo. Existe algo profundamente espiritual nesse processo de cultivar vida. Cada semente que você planta carrega dentro de si um potencial explosivo, esperando apenas as condições certas para se manifestar. Como está escrito em Marcos, capítulo 4, versículo 28, a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. Você não força a planta a crescer, você apenas cria o ambiente onde o milagre do crescimento pode acontecer naturalmente. Suas mãos na terra são mãos que participam da criação. Cada gota de água que você oferece, cada punhado de composto que você prepara, cada momento que você dedica observando e aprendendo, tudo isso é um ato de fé na generosidade da natureza. E a natureza sempre retribui a quem cuida com paciência e sabedoria. Se este vídeo plantou uma semente de inspiração em você, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossa próxima jornada. Horta na Cozinha, o guia do vaso perfeito para cada planta. Deixe nos comentários qual foi sua maior descoberta hoje e junte-se à nossa comunidade de cultivadores apaixonados. Sua colheita abundante está mais próxima do que você imagina. Até o próximo vídeo e bons cultivos!